que se chama O Compromisso que Transforma. E o intuito, meus irmãos, dessa série, o objetivo principal dessa série é trazer que existe uma responsabilidade humana, isto é, existe uma responsabilidade da nossa parte em cooperar com aquilo que Deus está fazendo, tanto como o macro no Brasil, nas nações, aonde você estiver inserido, como também em cada coração, na sua família. Por que falar disso, pastor? Porque às vezes nós recebemos algo do Senhor, nós recebemos tantas promessas de Deus e esperamos isso acontecer de uma maneira errada, de uma maneira omissa. Quantos aqui já ouviram aquela música? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Já ouviram? Tá? Não é bem assim que as coisas funcionam. Porque quando Deus libera uma palavra, na maioria das vezes essa promessa ela é condicional. Condicional ao que, pastor? Aos nossos passos de fé, ao nosso posicionamento na terra. Então o nosso posicionamento em fé gera uma reação do céu. Então nós precisamos cooperar com aquilo que Deus já liberou e já está falando. É semelhante ao futebol, meu irmão. Às vezes tem filho de Deus, crente que é um colecionador de promessas e não vive essas promessas. Por que eu digo que é semelhante ao futebol? Porque no futebol todo ano surge uma nova promessa na base aí do Grêmio, do Inter, e aí a gente vê que a minoria de fato se torna um grande jogador. E às vezes tem filho de Deus mais ou menos dessa forma. A gente recebe um monte de promessas, a gente recebe um monte de palavra, e aí talvez se passam anos e a gente ainda está ali cambaleando como se estivesse no início de uma jornada. Então, o objetivo dessa série, o objetivo dessa palavra é justamente isso, trazer ao nosso coração que existe uma responsabilidade da nossa parte em cooperar com aquilo que Deus já falou e já sonhou para nós. Amém? Glória a Deus. Baseado nisso, eu quero que você se lembre aí na sua época de colégio. Alguns vão lembrar mais recente, outros vão ter que puxar um pouco mais na memória aí. Lembra aí na sua época de colégio, qual que era o problema, a preocupação, ou talvez a ansiedade que te assolava ou que te atormentava? E a pergunta é, o problema, a ansiedade ou algo que te atormenta hoje, é mais perplexo ou menos perplexo do que naquela época? É bem provável que seja bem mais perplexo do que aquela época. E por que isso acontece? Porque nós crescemos, nós desenvolvemos, nós amadurecemos, e com esse passo de desenvolvimento, amadurecimento, as nossas responsabilidades também aumentam, as nossas responsabilidades também são intensificadas. É mais ou menos sobre isso que eu quero tratar com você hoje. Se tivesse para colocar um tema nessa mensagem, seria as etapas da vida cristã. Então, abre a sua Bíblia aí, por favor, em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, nós vamos ler um pouco extenso, do verso 13 ao 31, mas é o nosso texto base, do 13 ao 31. Diz assim: e naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Iam dialogando sobre os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então eles lhe questionou: o que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. Repita isso comigo: eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras ou não sabe o que está acontecendo nos últimos dias? E ao que eles indagou: quais? E eles começaram a contar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo.
E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhe asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lento de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre os profetas, explanou-lhes ao seu respeito, constava em todas as escrituras. Verso 28, ao se aproximarem do povoado para qual se dirigiam, Jesus fez como ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém eles muito insistiram, rogando-lhe: fique conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com ele. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomou-lhe o pão, deu graças, partiu-lhe e deu a eles. Neste mesmo instante se abriram os olhos e reconheceram eles, contudo desapareceu diante deles. Amém. O que esse texto basicamente está dizendo? Isso aqui está contando a história de dois discípulos de Jesus, dois seguidores de Jesus que estavam a caminho de Emaús. Eles saíram de Jerusalém e estavam a caminho de Emaús. E como você leu e também falou, o texto diz que eles estavam entristecidos. Por qual motivo, pastor, eles estavam entristecidos? Foi pela morte de Jesus? Não necessariamente pela morte de Jesus, porque o texto também relata que eles esperavam que Jesus fosse trazer redenção a Israel. Isso é, eles tinham uma expectativa em Jesus. E que expectativa? Que talvez Jesus iria vir como somente um general de guerra, montar um grande exército e libertar Israel da opressão romana. Essa era a expectativa que eles tinham. E até faz certo sentido, porque todas as outras vezes que Deus mandou seus servos a Israel, foram servos libertadores. Você lembra lá que Moisés libertou Israel da escravidão do Egito? Você vai lembrar que os juízes libertou Israel das nações que os oprimiam. O próprio rei Davi libertou Israel da mão dos filisteus. Então eles esperavam que Jesus iria vir da mesma forma. Então por esse motivo eles estavam entristecidos, por uma expectativa errada sobre Jesus. E esse é o primeiro estágio, a primeira etapa que nós vamos falar aqui hoje. As minhas expectativas em Jesus. Agora, quem que eram esses homens? A gente precisa entender que eles não eram os 12 discípulos, mas é bem provável que eles já estavam há anos caminhando com Jesus. E é bem provável também que eles estavam lá em Atos 2, no derramar do Espírito. Então eram homens que viram o sobrenatural acontecer. Eram homens que criam que Jesus era o Filho de Deus. E esses homens tinham uma expectativa errada sobre o que Jesus estava fazendo. A pergunta é, meus irmãos, agora para nós aqui: será que nós estamos tendo uma expectativa em Jesus ou uma fé genuína em Jesus? Porque expectativa tem a ver com aquilo que eu espero que Jesus faça. Fé tem a ver com aquilo que Jesus vai fazer e ponto final. E claro, eu não estou falando quando a gente vem aqui abrir um culto ou iniciar uma palavra e dizer: eleve as suas expectativas em Jesus. Eu não estou falando disso. Nós precisamos sempre colocar as nossas expectativas em Jesus mesmo. Eu estou falando que eles colocaram uma expectativa errada em Jesus, e por isso ficaram entristecidos. E aqui nos abre um leque muito poderoso, porque qual que é o problema desse estágio, das minhas expectativas em Jesus? É que às vezes a gente só quer se alimentar da palavra de Deus sobre aquilo que nos convém, e aquilo que talvez vai nos desafiar, a gente descarta. Por exemplo, quando nós lemos lá a palavra em Isaías, que para nós não temermos, que a mão poderosa de Deus está sobre nós e nos sustentará.
uau, pastor, glória a Deus, eu recebo essa palavra, que bênção. Mas quando nós talvez vamos ler lá em Colossenses, que por amor de Cristo, foi nos dado a graça, não somente de crer, mas também de sofrer e padecer por Ele, aí a gente talvez já fala, meu Deus, eu não quero tanto essa palavra. O problema das minhas expectativas em Jesus é justamente esse, porque eu preciso me submeter na palavra como um todo, e não escolher aquilo que me convém. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque talvez você não cresceu em um lar cristão, ou ainda que tenha crescido em um lar cristão, talvez você veio com uma crença errada sobre o casamento. Talvez você chegue aqui na igreja e pensa algo sobre a política, e pensa algo sobre o casamento, e pensa algo sobre a função do marido, sobre a função da mulher, sobre a função do filho, você pensa algo sobre o trabalho, e que talvez aquilo que você pensa ou tem como crença é diferente do que a palavra de Deus diz. Então haverá um choque entre a cultura do céu e a tua cultura. Agora a pergunta é, o que você faz quando acontece esse choque? Você precisa se submeter à palavra do Senhor. Por isso que dentro da jornada com Cristo, nós precisamos sempre colocar o coração ao Senhor, para que o nosso coração seja convertido. Caso contrário, nós podemos estar na igreja e o nosso coração ainda não ser rendido ao Senhor. Por exemplo, a Bíblia é muito clara quando diz que sexo antes do casamento é pecado. Porque a Bíblia diz que relacionamento é aliança, casamento é aliança, sexo é aliança. Alguém que não gosta dessa ideia, vai procurar lá no YouTube, vai ver lá, pesquisar. Aí ele vai ver 99 vídeos dizendo exatamente o que eu estou falando aqui. Mas aí ele vai achar um vídeo de um maluco que vai dizer que isso aí é errado, que era só para um tempo. E aí ele vai se apegar àquele vídeo e dizer, está vendo? Existe um argumento, existe algo, existe uma brecha que vai me dar justificativa com o que eu quero fazer. Quantos aqui estão entendendo o que eu quero dizer, meu irmão? Nós precisamos começar a nos responsabilizar e nos submeter à santa palavra de Deus, para que haja transformação de Saulo para Paulo. Quantos entendem aqui que precisam ser transformados cada vez mais pelo Senhor? Amém. Todos nós temos áreas das nossas vidas que nós precisamos submeter ao Senhor. E sabe, esses homens estavam entristecidos e eles estavam de certa forma frustrados, e não foi por culpa de Jesus, porque se você lá, nós lemos Lucas 24, mas se você ler os capítulos anteriores, Jesus reuniu os discípulos e disse exatamente o que iria acontecer. Então eles, meus irmãos, não captaram a palavra porque estavam dentro desse processo. Agora é interessante a gente entender que Jerusalém ficava em um lugar alto, Emaús ficava em um lugar baixo. Aonde eu tenho uma melhor visão? No lugar alto ou no lugar baixo? No lugar alto. Esses homens saíram de Emaús, lugar alto, e foram para um lugar baixo, quando eles tiveram uma ótica errada sobre Jesus. Jerusalém é o lugar do propósito, Emaús é o lugar aonde eu vou, quando Jesus não supre as minhas expectativas. Sabe, gente, a pergunta é, o que é Emaús para você? Talvez Emaús seja uma forma errada de pensar. Talvez Emaús seja um ciclo que você tem lutado, batalhado e não tem conseguido vencer. Qual que é o Emaús? Qual que é esse caminho que você precisa entregar ao Senhor hoje? Para que você rompa uma expectativa errada em Jesus e entre no plano que Deus tem para você. Eu gosto sempre de frisar algo. Nós estamos vivendo uma transição. E sabe, eu entendo que essa transição, ela não é só de um ano para um outro. Nós estamos vivendo numa transição como igreja. Eu entendo que o Senhor está mudando muitas coisas. E eu entendo que mais do que nunca, nós como seguidores de Jesus, precisamos render o nosso coração em arrependimento ao Senhor, em humildade ao Senhor, em devoção ao Senhor, dizendo assim, Senhor, nós dependemos de Ti, mas uma dependência verdadeira, meu irmão, sabe, ainda que nós temos muitas habilidades, ainda que nós tenhamos muito talento, tudo isso é muito bom, é muito legal, meus irmãos, nós não temos poder, as nossas mãos não têm poder para fazer algo que só o Senhor pode fazer.
Eu sinto como se o Senhor estivesse chamando como igreja, eu não digo só a igreja Monte Forte, meu irmão, eu digo a igreja brasileira, nos chamando a um lugar de total rendição, aonde nós quebramos cada vez mais o nosso orgulho, o nosso ego, a vaidade, para que Cristo possa aparecer dentro das nossas vidas. E quando no seu trabalho, na sua faculdade, você abrir a sua boca e diz: nossa, nem parece o João que está falando, é o próprio Espírito de Deus falando sobre ele. Mas para alguém reconhecer isso, meu irmão, o Rafael não pode viver, Cristo precisa viver no Rafael. Então, esse processo de amadurecimento, esse processo de desenvolvimento, às vezes ele vai doer, porque crescer dói. Já tentou crescer um músculo na academia? Eu não entendo muito disso, como você pode perceber, mas eu já fiz alguma loucura de querer fazer um plano anual em alguma academia lá em São Paulo, e em algum momento eu tentei desenvolver o músculo. Crescer dói. A mesma coisa da nossa jornada de vida com Jesus, meus irmãos. Para nós crescermos, nos desenvolvermos, largar mão daquilo que você pensa que é certo, quando a Bíblia diz algo contrário, quando você abre mão disso, dói. Dói com o quê? Dói com o meu orgulho, dói com a minha razão. Eu achei isso a vida inteira. E ainda é mais difícil ainda para quem é teimoso. Tem alguém teimoso aqui? Não precisa ser autocombalar. Alguns irmãos já estão humildes, glória a Deus por isso. É mais difícil ainda, meu irmão, porque nós precisamos render isso ao Senhor. Então crescer dói. Esse processo de transformação, para nós vivermos os sonhos de Deus, o objetivo final não é dizer assim: eu preciso estar totalmente pronto para aquilo que Deus vai fazer. Não, o objetivo que eu quero falar com você e traçar com você essa linha aqui, é que nós tenhamos um coração rendido, um coração como o de Davi. Por que, meus irmãos? Deus chamou Davi como um homem segundo o seu coração. Você nunca parou para pensar nisso? Isso nunca te gerou algo? Um homem que pecou, mas pecou como todos nós, mas na minha cabeça era assim: ele adulterou, e ele mandou o cara para morrer na batalha, e ele ficou. Aquilo para mim era, meu Deus, que pecado pesado, sabe? Só que ele era um homem rápido de assumir as suas responsabilidades e se arrepender dos seus caminhos. E obviamente todo o pecado, tudo aquilo que a gente faz nessa terra, existem consequências. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O Senhor Deus, Ele está sempre pronto para nos perdoar, nos colocar à mesa e nos impulsionar novamente para aquilo que Ele sonhou e preparou para nós. Isso não quer dizer que nós não teremos que nos responsabilizar pelas consequências daquilo que cometemos. Uma coisa não anula a outra. Então, como igreja, nesse primeiro passo de as nossas expectativas em Jesus, nós precisamos largar uma expectativa errada sobre o que Jesus vai fazer, submeter o nosso coração totalmente rendido ao Senhor, em todas as áreas das nossas vidas, para que nós morramos e Cristo comece a viver em nós, e a partir desse lugar, a gente começa a ser boca e mão de Deus na terra. Glória a Deus por isso, amém. Timothy Keller tem uma frase que eu acho muito interessante, e eu coloquei ela aqui para nós, que diz assim: se o Deus que você adora nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Então, em algum momento das nossas vidas, os nossos planos vão conflitar com os planos de Deus. Quer ver? Eu vou te contar aqui algo sobre a minha vida. Primeiro, vamos entender uma linha aqui. A maneira que Deus te criou, os seus gostos, a sua personalidade, a maioria delas não vai conflitar com aquilo que Deus sonhou para você e estabeleceu para você. Muito pelo contrário, uma das maneiras de descobrir aquilo que Deus te chamou para fazer é exatamente os seus gostos, aquilo que Deus depositou em você como personalidade. Algumas, eu diria a maioria, mas não todas. Deus em algum momento pode nos pedir algo, e eu vou contar um testemunho particular. Eu gosto muito de futebol, como vocês já devem ter percebido, e o meu sonho era ser jornalista esportivo. Esse era o meu sonho. Eu queria fazer jornalismo, eu queria ser um repórter de campo, um repórter de coletiva de imprensa. Esse era o meu objetivo, esse era o meu sonho.
E desde escola, assim, eu já sabia disso, era algo que eu tinha no coração. Eu comecei a ir na igreja, eu comecei a mergulhar em Jesus, e Jesus me tocou, e eu fui crescendo, e fui me desenvolvendo, e eu comecei a receber algumas palavras que Deus tinha um chamado ministerial para mim, e eu não entendia muito bem aquilo, e aí você vai continuando desenvolvendo com Jesus, você vai crescendo, e em um momento, não foi ninguém que me falou, em um dos meus momentos com Deus, eu senti o Senhor muito claro, me pedindo essa profissão. E sabe, meu irmão, eu quero te dizer que aquilo me doeu. Me doeu por quê? Porque eu ainda era um jovem, eu nunca tinha pensado nem em ser evangélico, quanto mais ser alguma coisa ministerial, que eu nem tinha um entendimento muito claro ainda do que era aquilo, mas uma convicção eu tinha, o Senhor está me pedindo algo, e mesmo sem muito entender aquilo, eu entreguei aquilo ao Senhor. O que eu quero te dizer com isso, meu irmão? É que o Senhor, Ele vai nos pedir coisas que talvez nos custe no meio do processo, mas não é um custo penoso, não existe arrependimento nenhum no meu coração em ter entregado isso, muito pelo contrário, porque a plenitude que nós tanto procuramos, que as nossas almas tanto procuram, está em justamente fazer a vontade de Deus. Então, o que eu quero te encorajar dentro desse primeiro tópico é entender o que Deus quer para você, porque nós lemos lá no domingo passado, para nós não nos amoldar ao padrão desse mundo, mas pela renovação da nossa mente, a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus está justamente dentro do coração do Senhor, em fazer a vontade dEle, e aí dentro desse lugar, nós teremos plenitude, seja você em cuidar da sua família, seja no seu negócio, seja em empreender, seja em ser CLT, seja em exercer algum cargo ministerial, a tua plenitude, a paz que excede todo entendimento, está no lugar onde Deus te chamou para estar. Glória a Deus, você está aqui comigo? Amém. O segundo ponto que eu quero tratar com você, é andando com Jesus, mas ainda cego. Agora, a cegueira, meu irmão, ela não é o problema original, a cegueira é um sintoma, é igual a febre na criança. A febre, ela não é o problema, a febre é um sintoma que está avisando que tem um problema. A cegueira é exatamente isso. E o que pode causar a cegueira? Algumas coisas podem causar a cegueira, mas eu coloquei aqui, você que está anotando, duas causas principais. A primeira é a incredulidade, e a segunda é a ignorância. Por que a incredulidade? A Bíblia diz que Jesus deixou de fazer muitos milagres em Nazaré, por causa da incredulidade daquele povo. Preste atenção, meu irmão, Deus queria operar milagres em um lugar, e não operou porque tinha um povo com um coração incrédulo. Então, um coração incrédulo pode bloquear o agir de Deus. Então preste atenção aqui, o que é um coração incrédulo? O coração incrédulo não é uma questão de duvidar, eu tenho fé mas duvido um pouco, não tem a ver com isso. O coração incrédulo é uma opção de desvalorizar algo que Deus, e principalmente aquilo que Deus está fazendo. Por exemplo, nós lemos o texto de Lucas 24, esses discípulos a caminho de Emaús. O que o texto relata? O texto relata que as mulheres foram levar especiarias ao sepulcro. Quando chegaram lá, a pedra estava removida e Jesus não estava mais lá. E aí, os anjos aparecem, falam que Jesus ressuscitou, e aqueles homens não acreditam. Um coração, naquele momento, incrédulo. Por quê, meu irmão? Porque eles saíram da sua posição de visão, Jerusalém, e desceram para Emaús. Então, a incredulidade, além de impedir que Deus opere nas nossas vidas, ela também me tira do lugar do propósito. Agora, pastor, como romper com essa incredulidade? Pastor, como que eu faço então para não deixar de ser incrédulo? Você precisa entender a origem dessa incredulidade, e talvez a origem dessa incredulidade seja um trauma ou algo não resolvido que você tem com o próprio Deus. Meu irmão, não sei você, mas algumas vezes na minha jornada com Cristo eu já briguei com Deus. Você se identifica com isso? Alguém já brigou com Deus aqui? Alguma coisa que te aconteceu e você não entendeu? Alguma pessoa que faleceu
e você não entendeu, não compreendeu, não entende o porquê disso. Um sonho que não aconteceu. Tudo isso vai moldando, ferindo o nosso coração, e isso pode nos levar à incredulidade. Agora, meu irmão, como curar isso? Entregue ao Senhor, meu irmão. Se você não consegue falar, faça uma carta. Você sabe o que aconteceu comigo? Eu nem conseguia falar para Deus aquilo mais que estava me entristecendo, e eu fui e escrevi, eu comecei a escrever o meu sentimento ao Senhor, e eu lembro que eu nem consegui ler aquela carta, porque eu chorava tanto enquanto eu escrevia, que a folha rasgou, e a partir disso, meu coração foi curado, sobre alguns traumas que eu vivia. Então às vezes nós estamos numa guerra com o próprio Deus, por algum motivo, e talvez o seu motivo de fato, é um motivo duro, doloroso, triste. Meu irmão, Deus sabe que o seu coração está aqui, Deus sabe que o seu coração está dessa forma. Entregue isso ao Senhor. Não fique levando isso ao Senhor, não fique levando isso no seu coração, porque isso pode te levar à incredulidade, e o Senhor quer operar milagres na sua vida. Ele quer te levantar novamente, Ele quer te reposicionar, Ele quer reconstruir aquilo que foi perdido, Ele quer te dar coisas novas, e você com o coração fechado não pode receber. Então essa é uma noite de decisão, essa é uma noite onde você, se o seu coração estiver em Emaús, em algum lugar escuro, essa é uma noite que o Senhor está na mesa, dizendo: entregue o teu coração novamente. O segundo ponto então que causa essa cegueira é a ignorância. Agora, é interessante que esses discípulos a caminho de Emaús, a pergunta deles foram assim para Jesus, mais ou menos assim: em que mundo você está, cara, que você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Porque quando Jesus encontra eles e os olhos deles estão fechados, Jesus diz: e aí? Eu estou parafraseando, tá? E aí? O que é que vocês estão batendo um papo aí? O que é que vocês estão conversando? E aí eles perguntam assim para Jesus: mas você não sabe? Você é o único daqui que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Meus irmãos, a ignorância, ela está totalmente ligada à cegueira, e não a alguém ter um estudo ou não. Preste atenção, alguém pode ser formado, alguém pode ter doutorado, pode ser PhD em algo, e ser um ignorante de coração dentro desse nosso contexto ministerial aqui, porque isso aqui tem a ver com a humildade de se relacionar com Jesus. Seja, e principalmente com o Senhor. Quando nós lemos a Bíblia, que é a palavra de Deus, nós não devemos ler só a Bíblia para buscar um conhecimento na mente, mas a Bíblia também deve nos ler para que a nossa vida seja transformada. Por exemplo, já viu alguém que sabe quantas vezes a palavra dinheiro aparece na Bíblia? Quantas vezes a palavra amor aparece na Bíblia? Quantas vezes a palavra cura aparece na Bíblia? Aí a pessoa prega assim: a palavra cura, que aparece 385 vezes na palavra de Deus, isso é errado, pastor? Não, não é errado, não é errado, eu não estou falando mal disso. Se alguém sabe isso, glória a Deus por isso. O problema é que geralmente, esse tipo de pessoa que se move dessa maneira, ela sabe pelo Senhor, ela sabe a palavra só pela mente, mas o coração não é transformado. Não existe um relacionamento genuíno com o Senhor, e é exatamente isso, esse tipo de ignorância que gera uma cegueira espiritual. Porque, meu irmão, quanto mais no Senhor eu estou, quanto mais relacionamento eu tenho com Ele, existe uma conclusão que a gente chega: quanto mais eu conheço, mais eu preciso aprender. Quanto mais eu conheço, mais eu entendo que eu não sei quase nada do Senhor, porque Ele é um poço infinito. Quanto mais eu recebo dEle, mais eu preciso mergulhar para cada vez conhecê-lo mais, e não conhecer para pregar bem para você, e não conhecer para falar bem para alguém, mas conhecer porque eu fui criado para isso. Nós fomos criados para conhecer ao Senhor e o fazer conhecido, meu irmão. O Senhor nos criou para um propósito: relacionamento, intimidade. Nós somos embaixadores de um reino de Deus, e o papel de uma embaixada é representar os interesses de um reino. Eu e você somos responsáveis em representar o interesse do céu na terra. Eu e você temos uma responsabilidade de manifestar a cultura celestial na terra. O Senhor poderia fazer tudo sozinho,
mas Ele escolhe olhar para mim e para você e fazer. Então essa noite que nós larguemos a incredulidade e a ignorância do nosso coração, submetemos ao governo e autoridade do Senhor, para que a gente possa crescer e desenvolver cada vez mais. Amém? Glória a Deus. Amém. O terceiro ponto que eu quero tratar com você aqui é uma alma desesperada. Então, lembra do primeiro estágio, as minhas expectativas em Jesus? Você que está anotando aí, primeiro estágio, as minhas expectativas em Jesus. O segundo estágio é andando com Jesus ainda cego. E o terceiro estágio é uma alma desesperada. O que é uma alma desesperada, pastor? Eles estavam entristecidos e isso gerou uma frustração, porque a alma deles ficaram presas no episódio que aconteceu na sexta-feira. E porque a alma deles, os olhos deles estavam presos na sexta-feira, eles não conseguiram ver a ressurreição de Cristo no domingo. Meu irmão, quantos de nós estamos presos em algo que aconteceu e deixando de visualizar o futuro que Deus tem para nós, porque nós estamos presos em um lugar? Nós estamos parados, nós deixamos de nos envolver, a nossa vida tem andado em um ciclo negativo, distante do Senhor, porque talvez existe a possibilidade de nós estarmos perdendo aquilo que Deus está fazendo, porque estamos somente olhando para trás. Essa é uma noite a qual o Senhor nos chama a romper com o passado, para receber aquilo que Ele tem para nós em seu futuro. Por que é importante isso, gente? Porque às vezes nós estamos nos apegados ao passado e não por algo que aconteceu de maneira ruim, mas algo que aconteceu bom. Então, mas Deus falava comigo dessa forma e você se pegou ao método. Mas eu fui muito bem financeiramente dessa forma e você se prendeu a um método e está perdendo aquilo que Deus está fazendo, meu irmão, porque o reino de Deus, ele é um reino em movimento, ele não é um reino parado, é como uma nuvem que se movimenta. Então Deus, ele move, e quando ele se move, a maneira que ele comunica, a maneira que ele fala também muda, também altera. Então nos livremos de ficar preso ao passado, para não perder aquilo que Deus tem para nós no futuro. Olha o que diz o texto, ainda em Lucas 24, vai lá para o verso 25, Lucas 24, 25, diz assim: então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já decidiram a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhe ao seu respeito, enquanto constava em todas as escrituras. É interessante a gente entender, meus irmãos, que enquanto Jesus falava, o coração deles queimava. E o coração queimar é bom, é uma manifestação que o Espírito está fazendo algo. Quantos de nós já não ouvimos uma pregação dos nossos pastores e o nosso coração queimou? E aí você se enche de fé e diz assim: uau, eu vou mudar minhas decisões, eu vou mudar minhas atitudes, eu vou mudar minha vida. Tudo isso é muito bom, isso é maravilhoso, porém o coração desses discípulos queimavam, mas eles ainda continuavam cegos. O que eu estou dizendo com isso, meu irmão? Por exemplo, nós somos uma igreja que amamos a manifestação do Espírito, isso faz parte do nosso DNA, isso é maravilhoso. Porém, isso não te gera transformação, isso não te gera maturidade. O que vai te gerar transformação e maturidade é uma decisão de caminhar pelo plano e pelo objetivo e o sonho que Deus traçou para você. Quando você vem a um culto de ativação, a um culto de avivamento, quando você cai no Espírito, o que muda em você é o que você vai fazer na segunda-feira quando você levanta, e não necessariamente quando você cai no dia do domingo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? É muito bom tudo isso, é muito bom, nós amamos isso, e oramos para que o Espírito se mova cada vez mais, e que continue sempre o mover dado por Deus. Isso é muito bom, é maravilhoso. Porém, meu irmão, isso não é o fim, é o início. Deus está te enchendo para algo. Quando você é cheio do Senhor, você é cheio para algo, você é cheio por um propósito. Como o pastor tem pregado sobre as manifestações dos anjos na sexta-feira, você recebe algo, você recebe uma experiência
para algo, não só para se vangloriar ou para contar um testemunho. Então, quando o Senhor te enche, existe um propósito e uma responsabilidade que repousa sobre o teu coração. Você está entendendo que tudo está ligado a um posicionamento da nossa parte para cooperar com aquilo que Deus está fazendo? Então, ainda que o coração deles estavam queimando, isso é muito bom, glórias a Deus por isso, os olhos desses homens foram abertos posteriormente. Vamos acompanhar o texto, verso 29. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, repita essa palavra, mesa, e tomando ele o pão, deu graças e deu a eles. Neste mesmo instante, eles se abriram os olhos e reconheceram ele. Contudo, Jesus desapareceu diante dos olhos dele. Então, enquanto eles estavam caminhando com Jesus, eles foram incendiados, o coração deles queimava. Isso é o início. Agora, os olhos desses homens foram abertos na mesa. A mesa, meus irmãos, fala de tantas coisas. A mesa fala de um lugar onde eu me alimento. Então a mesa ela é importante, porque você tem que se alimentar na mesa. Agora, é importante você se alimentar da palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, aquilo que você se alimenta, determina também se os seus olhos serão abertos, ou se você se continuará cego. Porque às vezes você pode sentar-se à mesa, e se alimentar de um monte de comida espiritual errada, e não se alimentar da palavra de Deus, que vai te confrontar e gerar transformação. A mesa também fala de comunhão. A mesa fala de um lugar de relacionamento. A pergunta é, meus irmãos, quem você tem colocado na sua mesa? Quem são as suas conexões? Quem são as suas amizades? Quem são as pessoas que você olha ao seu lado quando está tudo desmoronando e dizer: eu posso contar com esse aqui, eu posso contar com esse aqui? Pastor, você está me dizendo para que dentro das minhas mesas, dentro das minhas conversas, eu só fale sobre Deus? Eu não estou dizendo isso, meu irmão, mas se dentro das suas mesas, se dentro das suas conversas, Deus não aparecer em algum momento, alguma coisa de errado está acontecendo. Você pode falar sobre futebol, você pode falar sobre isso, pode falar o que você quiser e gostar, não há problema nisso, mas numa mesa diante de Deus, numa mesa onde se tem filhos e filhas de Deus, em algum momento o céu vai tocar essa conversa. Então, quem é que você tem sentado e convidado à tua mesa? Quem você convida à mesa também vai determinar se os seus olhos serão abertos ou não. Então, comece a prestar atenção com as pessoas a qual você tem se aliançado. Comece a prestar atenção com as pessoas a qual você tem compartilhado o seu coração, compartilhado os seus sonhos, compartilhado os seus objetivos, meu irmão. Porque entenda, não se constrói nada sozinho. Então, quando o pastor diz aqui direto, quando Deus quer nos dar uma bênção, Ele nos dá uma pessoa. Então, pessoas são bênçãos nas nossas vidas, como também podem ser atraso. E veja bem, eu estou falando da mesa, não estou dizendo para você fazer acepções de pessoas, mas quem você coloca para sentar à sua mesa é de extrema importância, para que essas pessoas cooperem para aquilo que Deus tem para você, e para que você também coopere para aquilo que Deus tem para elas. Queria chamar o Ministério de Louvor já para cá, para nós entrarmos no último ponto. E o último ponto é Cristo habitando em mim. E o texto de Lucas 24 ainda, verso 33, vai dizer assim: e na mesma hora, levantando, se retornaram para Jerusalém. Olha só que interessante isso aqui, meu irmão. Quando os olhos deles foram abertos, eles saíram de Emaús, um lugar baixo, e voltaram para Jerusalém, um lugar alto. Quando os olhos são abertos, eles voltam para o propósito. Quando os olhos deles são abertos, eles voltam para o lugar onde eles não deveriam nem ter saído. Meu irmão, eu sinto da parte de Deus muito forte que essa é uma noite, principalmente para você, que talvez não acredita mais naquilo que Deus pode fazer na sua vida, que talvez você tenha, sendo sincero com você mesmo, diante do seu coração você diz:
eu estou só funcionando, eu estou só caminhando, eu estou indo à igreja por um protocolo, eu digo que sou cristão por um protocolo. Essa noite o Senhor preparou para você, porque essa é uma noite que você voltará para o centro do propósito de Deus, sairá de Emaús e voltará para Jerusalém. É Cristo habitando em nós. Nós como igreja carregamos a presença de Deus, nós carregamos a resposta para o mundo caído. Então eu quero te encorajar, te convidar a ficar de pé nesse momento.